Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2017. Estamos iniciando mais uma Atualidades Pampa. Uma semana que começa como tem começado todas as semanas. Mais uma rebelião, um outro presídio com outra rebelião. E como o modelo, né? Quando os modelos ficam pontilhando por aí, Porto Alegre, uma delegacia na Zona Norte, não deixou por menos também. Uma tentativa de rebelião numa delegacia na Zona Norte de Porto Alegre também foi tentada na manhã desta segunda-feira. Presos causaram um tumulto após ficarem 10 dias de molho na sala de uma delegacia na Zona Norte. Além disso, nesta segunda-feira e neste programa de hoje, nós vamos falar sobre futebol, mais especificamente sobre Grêmio e Inter, que iniciaram a sua vida profissional, os seus treinamentos, né? Também nesta segunda-feira. Uma outra notícia também, a Anvisa liberou definitivamente o remédio à base de maconha, né? E pela primeira vez no Brasil isso acontece. Chama Mevatil, é o primeiro remédio à base de cannabis sativa aprovado no Brasil. Sabe-se que ele tem uma utilidade específica para um tipo específico de doença, e vamos falar sobre este e outros assuntos na Atualidades Pampa de hoje, que está começando a partir de agora, com você sempre participando, através do nosso WhatsApp no 999777001 ou através do e-mail no atualidades@pampa.com.br. De tudo que pode se falar hoje, eu queria começar com um assunto que repercute em todo o Brasil. A Justiça de São Paulo está firmando jurisprudência. Ela concedeu autorização a uma família para o plantio da cannabis sativa, a maconha, em casa, para o tratamento de uma criança. Esse casal tem uma filha de 8 anos que sofre de uma síndrome que provoca ataques de epilepsia. Esses ataques são constantes e a utilização do princípio ativo da cannabis sativa, da maconha, que é o THC, né? Tetrahidrocannabinol, consegue acalmar essa criança por recomendação médica. Sim. O problema é que esse medicamento não existia no Brasil e é caro. Muito caro. Muito caro. Sim, no momento em que ele é liberado, é o único e tem... E é caro. Óbvio que é caro, né? É caro. Inclusive, esse medicamento que está sendo liberado. Mas como é que é administrado isso aí? Você vai rir do que eu vou te dizer. Sim, mas planta agora, como é que... Um chá. É um chazinho? Um chazinho. É um chá. Mas existe macete no processamento. É isso que eu vou ensinar aqui. Não, tu não vai ensinar. Não posso ensinar? Não, é óbvio que tu não vai ensinar. Não, para fazer um chá. Não, por favor, não plante maconha, não tome chá. Essa jurisprudência, essa decisão em São Paulo é específico para uma família, para uma criança que deve ter uma orientação médica. Que tem orientação médica e que agora a Anvisa, liberando esse medicamento, ela acompanha a tendência da Justiça de autorizar. Eu acho que mais famílias vão entrar com pedidos, porque os ataques de epilepsia associados a algumas patologias encontram como única e grande alternativa de relaxamento muscular e de contenção dessas crises a utilização do tetrahidrocannabinol. E esse componente ele é encontrado fartamente na planta cannabis sativa. Para que a gente consiga associar uma coisa com a outra, até sobre isso que o Gustavo está falando, esse medicamento à base de maconha, ele é específico para tratar uma doença que chama
espasticidade, que trocando em miúdos, no popular, é rigidez excessiva dos músculos em pacientes com esclerose múltipla. E esclerose múltipla tem diversos níveis, acontece às vezes mais cedo, mais tarde. Essa é uma patologia. Exatamente, é uma patologia. Porque entendeu? provoca a esclerose múltipla. A espasticidade dos músculos tem uma série de doenças que pode ter. É porque a esclerose múltipla é a perda da capacidade muscular. Os músculos vão atrofiando, enrijecendo e morrendo. E a pessoa sofre de dores, muitas dores. Então, esse medicamento à base da maconha provoca o relaxamento muscular. Ele não reverte a doença, mas ele alivia os sintomas, alivia a dor. E as pessoas que têm esse tipo de doença, essas patologias que se associam aos ataques epiléticos, elas encontram na maconha Ele não serve como um tratamento da doença. Não, até porque esclerose múltipla é irreversível, não tem cura. Agora, nos Estados Unidos, principalmente o estado da Flórida, eles debatem muito, né, a dosagem, porque já pode ser usado para algumas doenças uma dosagem pequena. E eles discutem usar uma dosagem maior para tratamentos, né, para casos limite, né, situação limite. Para pessoas conviverem com doenças como a esclerose lateral amiotrófica, alguns tipos de câncer. Tem muita coisa. Mas eles discutem muito o uso de dosagens mais altas. Já é permitido o uso de dosagens pequenas. Mas vamos voltar, é nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Porque daqui a pouco a pessoa que pega, nós estamos falando aqui do medicamento mas lá, aqui. Tanto lá quanto na Europa já existe uma série de medicamentos autorizados. A discussão foi que a Cris falou, a discussão hoje lá é a dosagem. Eles já liberaram até uma determinada concentração. No estado da Flórida, que é o que está mais avançado nessas pesquisas. Agora, a verdade é a seguinte, a utilização dela in natura exige uma certa habilidade, um certo preparo, que eu vou ensinar aqui depois. Não. Encerrado o quadro de medicina, nós vamos mudar. Acabou a hora do maconheiro? Acabou. Isso não é maconheiro. Quer ensinar, meu Deus. Não, mas isso, eu tenho uma história muito bacana para contar. Eu posso contar agora, fazer a parte engraçada? Eu não tô nela, né? Não, tu não tá nela. Eu tenho uma amiga que mora num condomínio, e aí um vizinho do lado comprou uma casa igual a dela. E um dia disse, eu posso entrar e eu sei que fizesse uma reforma na parte de cima do sótão da tua casa, eu posso entrar para conhecer, ver como é que foi a tua reforma e tal. Ela tem um filho, tinha na época um filho adolescente, se ela tiver, ela vai estar nos assistindo, ela vai nos dizer vai saber o que eu estou falando. Aí ela disse, vamos ver e tal. Bom, claro que ela disse, meu filho, o quarto lá de cima é dele, não entro nunca, nem a faxineira, só que entra para arrumar e tal, tudo bem. Aí daqui a pouco vai ver aqui, vê ali, vê o que fez aqui, vê o que fez ali. Aí daqui a pouco ela abre a porta assim do quarto do filho, ela olha, ele tem um vaso no quarto, uma boa pesão de maconha. Aí ela corre no canto do quarto, faz assim, se escora na parede, mostra todo o quarto para as visitas. E ela faz Queria matar o filho depois. Queria matar o filho depois, mas é uma coisa só para ilustrar. É uma planta. Tá, chegou. Agora nós vamos falar sobre o que aconteceu e que vem acontecendo. Deixa eu dar receita. Não vai dar receita. É fácil. Olha, tá agoniado, quer dar receita. Não, eu tô agoniada com o temporal que está caindo lá fora. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo daqui o temporal que está caindo lá fora. Olha aqui, vamos falar sobre o problema do sistema prisional, do que está acontecendo nessas últimas semanas, está pipocando em todo o Brasil, pelo menos em grande parte do Brasil. Eu falei de um episódio que aconteceu numa delegacia da Zona Norte, que é onde alguns casos os presos estão ficando, né, em algumas delegacias. Foi uma coisa que foi contornada, não sei se isso rendeu alguma coisa no teu programa da tarde. Sim, o que aconteceu foi que essas pessoas que estão presas, foram presas, tem flagrante delito ali, enfim, e as pessoas têm que ser removidas aos presídios. Não tem lugar em presídio. Então tem gente que está há mais de uma semana, quase 2 semanas preso lá. Não é removido, não sei o quê. Sabe que é uma cela pequenininha, 3x3, assim, com 10, 12, 14 pessoas? Pô, sabe? Não está dentro de camburão. Gente, tá bom, não está dentro de camburão, mas é preciso dar um jeito nisso. Essas pessoas estão aguardando a remoção e não tem lugar em presídio. Um deles está preso
Sabe por quê? Por quê? Foi acusado de ter roubado não sei o que no mercadinho. Ele disse, não, eu não roubei. Foi lá e se entregou pro delegado. O delegado mandou prender. Ai, que horror. Bom, mas a respeito disso, a OAB propõe um mutirão de atendimento a detentos para desafogar o sistema prisional, que foi o que eu achei que a nossa ministra do STF ia propor aos presidentes dos tribunais, que, por exemplo, tem muita gente que já poderia ter saído da prisão e não saiu ainda, né? Porque os processos ainda estão lá trancados. Pois, com esse objetivo, o Conselho Federal da OAB propôs ao Ministério da Justiça um convênio para realizar um mutirão de atendimento a presos que não dispõem de advogado. Conforme o Dr. Cláudio Lamáquia, que é o presidente da OAB, nacional da OAB, serão contemplados os detentos que já cumpriram pena, mas que continuam encarcerados por erro. Por erro, uma possibilidade. Os que já deveriam ter tido audiência de custódia para avaliar se precisam mesmo ficar detidos e os detidos provisoriamente com situação indefinida. Conforme o Dr. Lamáquia, existem situações de injustiça motivadas por erros do sistema que precisam ser corrigidas. Além disso, a atuação concentrada dos advogados neste momento em que o sistema prisional entrou em colapso total deve ajudar em busca de soluções. Eu acho que é uma alternativa interessante. Eu me mostrei desconfortável com a palavra da ministra Carmen Lúcia, com um mutirão para soltar. Não, para aí. Eu achei que essa seria a proposta dela, mas não era, né? A proposta é uma proposta de gente que já tem gente que já cumpriu pena, pegou 4, 5 anos, tá lá 10. Sim, pois é. E a gente sabe que tem muita gente. Tá cheio. Outros que foram presos preventivamente. Outros que tiveram flagrante. Gente, tem que julgar esses caras. Sabe, a OAB está se oferecendo para acabar com aquela alegação, o fulano não tem defensor, o processo está parado porque ele não tem defensor nos autos. Tá bom, a OAB vai dar um advogado para os caras se defender. Agora tem que julgar. Sim. Então, ministra Carmen Lúcia, o que nós precisamos é que os tribunais agilizem os julgamentos. Olha, ou está condenado ou está inocentado, ou vai para casa ou vai para cadeia. É isso que se precisa, porque grande parte dos presos, eu acredito muito nesse número que apareceu aí, quase metade, mas eu diria que 1/3 dá para se acreditar assim, são prisões sem condenação transitada em julgado, Marne. Aí, como é que faz? O cara Tá, mas e essa ideia da OAB? Sabe aquele rapaz que roubou os livros de geografia e de história para estudar para vestibular? Tá, mas nós estamos falando sobre a ideia essa do presidente da OAB. Sim. De nomear advogados capazes de atuar a partir dos postos da OAB junto aos tribunais. Sim, a ideia é essa, ou seja, o fulano não foi julgado porque não tem advogado e não tem defensor público disponível, então empurra o processo dele para lá e continua preso. Não, a OAB está dizendo, não tem advogado, a gente dá um. Aí a OAB manda um criminalista lá. O nosso telespectador James Tais, que agora eu abri o e-mail, ele fala sobre isso mesmo, tá? Ele pedia que a gente falasse, o foco do convênio serão os presos, que já deveriam ter tido audiência. A ideia é que sejam nomeados advogados dativos, capazes de atuar a partir dos postos da OAB dentro dos tribunais. Eu acho a ideia excelente, é viável. Sim, a ideia é essa, porque, gente, olha bem, tem gente em presídio que roubou comida. Remédio. Tem gente que roubou remédio. Eu contei aqui o caso do menino lá que roubou um livro de geografia e de história para estudar para o vestibular. Sabe? Essas pessoas não são para estar presas. Agora, tem gente que está sendo solta, Marne, porque estourou prazos, gente que já matou 4 ou 5. Aí está sendo solto porque tinha uma falha no processo, o cara é um grande traficante, pode pagar um advogado caro, o advogado foi lá, achou o furo, soltou o cara. Quer dizer, então nós estamos patrocinando a injustiça, né? Isso é tudo fruto da desigualdade social que nós vivemos no mundo. O mundo virou uma chafurda, sabe? Virou um lodaçal. Eu estava vendo uma pesquisa realizada, eu estou dentro da mesma sequência de assunto, 8 personalidades no mundo detêm o mesmo poder financeiro de que 3 bilhões e meio de pessoas na humanidade. Então, 8 pessoas. O que nos leva a isso? Eles nos levam grande... Eu só de metade, né, da população. O que nos leva a isso? A um grande conflito. Como é que as pessoas vão viver com ganhando 200, 300 reais por mês? Na África, ganhando 10 dólares por mês. Quando eu estive em Angola, conversei com um amigo meu chamado Batista, ele era um angolano.
era formado em engenharia hidráulica. Ele ganhava $10 por mês. E sabe o que ele fazia? Ele ia vender cerveja na praia para os cubanos que viviam lá naquela época em que eu estive. Quer dizer, então a desigualdade no mundo leva a isso que o Vitorino falou. As pessoas roubarem, né? Caras, tem aí o nome deles? E, o Bill Gates, Amancio Ortega, espanhol, fundador da Zara, que é uma grande empresa, o Warren Buffett, o americano, da Berkshire Hathaway, Carlos Slim, o mexicano, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, americano, Larry Ellison, americano também, todos são americanos. Quantos americanos tem aqui, Cris? Quase todos, né? São 5 americanos e 3... 5 americanos. Um mexicano e um espanhol. Quer dizer, eu acho que esse é um assunto tão palpitante, e a gente vê tanta gente na miséria, eu converso com tantas pessoas. Só para que vocês tenham ideia, 50 mil empresas fecharam no Rio Grande do Sul. 50 mil empresas fecharam no Rio Grande do Sul. Mas onde é que nós vamos parar? Quer dizer, o Brasil destruído, o mundo destruído. E está indo para a direita, nós estamos indo para a direita. Donald Trump assume na próxima sexta-feira. O que será que vai acontecer com o mundo? A França pode ter um presidente de direita, a Alemanha pode ter um presidente de direita. Será que nós vamos voltar à década de 30? Mas aí eu não entendi o seu comentário, cara pálida. Você quer a esquerda de novo, que botou 13 milhões de desempregados na rua no Brasil, é isso? Mas eu estou estabelecendo um paradoxo. O que o mundo quer? Quer direita ou quer esquerda? O mundo quer que os vitoriosos sejam copiados. Quer que os vitoriosos sejam admirados. Sirva um exemplo. Eu não vou culpar o seu Mark Zuckerberg porque ele se tornou multimilionário criando o Facebook. Porque ele é inteligente, que ele teve preparo. Então, as pessoas têm que ter o preparo. O mal da humanidade é falta de educação. Sim, mas nós não temos educação. O seu Bill Gates da mesma forma. Mas ele é um gênio e teve um suporte. Enlouqueceu? Eu não estou entendendo. Parem um pouquinho. Cada um faz a sua vida. Não, parem um pouquinho. Vocês estão falando a mesma coisa. Só que eu acho que o Marne não se manifestou de uma forma. O Marne não pirou. Não, o Marne não é contra isso. Ele está falando que a situação que tem que ter a igualdade. Se fosse aquele chá, eu estava zen. Eu acho que a comparação que tu fez foi meio não foi esdrúxula, não. Não é um comentário esdrúxulo. É que ele está falando do motivo. O motivo é a falta de educação das pessoas. Não tem o preparo, não tem a inteligência, não tem o preparo. O que o Marne quer dizer é que esse número de pessoas que conseguiram chegar, essas 8 pessoas tiveram o que a maior parte das pessoas não tem, tiveram educação. É isso que o Mário quis dizer. Melhorou agora o entendimento? Você está tentando salvar. Não, senhor. Não, foi isso que ele quis dizer. O senhor está procurando criar uma briga, que o senhor adora uma briguinha aqui, o senhor vê que o seu pijama listrado aqui. Mas era colchão a semana passada. Eu acho que o senhor está com saudade do Lula. Ele andou falando no final de semana que ia ser candidato, já está começando a campanha. O presidente do PT já quer. Já disse. E o senhor vai votar nele de novo. E o senhor não vou votar naquele agora, o que o Martin falou de 8 pessoas, 6 pessoas serem americanas, algo há. Eu sou contra os Estados Unidos. Quantas 7 bilhões de pessoas no mundo tem? Aí as 8 pessoas mais ricas do mundo, 6 são americanas. Não, mas gente, olha só. Estranho, né? Estranho não, tem uma explicação. Tem uma explicação. Agora, para um pouquinho, algum deles é criminoso? Algum deles? Mas ele não está criticando. Os caras têm poder, têm dinheiro, porque cresceram, construíram impérios. Aí eu fico bonzinhos eles não são. Até porque... Não, Marne nessa, Marne. Pô, aqui, ó, no Brasil, o cara se ativo, teu rolo foi. No Brasil, tá bonito. No Brasil, o cara ser rico é crime. É crime. Deixa eu falar. Exato, tem razão. Isso que o Bill Gates já doou a metade da fortuna dele, hein? O Bill Gates já doou metade da fortuna. Ele vai doando, ele ganha, daqui a pouco ele doa. Numa dessas nós entramos da fortuna e ele já é o homem mais rico do mundo de novo. De novo. Não, mas o Bill Gates, aquele articulista do New York Times, me deu um branco agora, o Paul Krugman. Paul Krugman escreveu uma coluna uma vez, ele diz o seguinte: se você tirar todo o dinheiro do Bill Gates, largar ele de jeans, tênis e camiseta na quinta vida, em 2 anos ele tá rico de novo. Pô, o cara tem talento. Eu concordo com o Marne. Eu acho que o problema não é ter 6 americanos entre os mais ricos do mundo. O problema é não ter nenhum brasileiro, porque a gente não tem educação, as pessoas não sabem que no Brasil fazer render o seu dinheiro. O que tu faz que tu não tá no meio deles? É que no Brasil tu que é o nosso gênio. É que no Brasil ser rico é criminoso. É que só não é rico porque é crime. É que o problema... É que no Brasil ser rico no Brasil o cara comprou uma Ferrari, é ladrão. Tá roubando. É ladrão. Uma casa bonita, Deixa a Jéssica
você quer falar, depois a gente quer Tem uma mulher bonita, cultura de chinelo aqui. Infelizmente, no Brasil, as pessoas, para ganharem dinheiro, elas usam a sua inteligência para roubar e não para criar coisas milionárias. A maioria, ok. Não para criar coisas milionárias como os americanos. Mas peraí, não é assim. Deixa eu Você acabou de criminalizar. Por favor, fala, Chico. A maioria. Quer falar e quer te elogiar. Eu acho o seguinte, eu tenho que dar toda a razão pro Vitorino. Eu convivo sempre com empresários. Então chega o seguinte, por exemplo, a minha irmã tem uma casa maravilhosa no Bosques em Atlântico. O pessoal diz assim, é rica, irmã do Chicão. Parece que é um pecado. Ela tá roubando. Um amigo meu comprou uma Ferrari azul marinho. Mas esse cara tá roubando. Comprou uma Ferrari azul marinho. Sabe o que é? É a inveja da incapacidade. O que o Vitorino fala é o seguinte, que o American Way of Life, lá nos Estados Unidos, todo mundo diz, eu ganhei $1 milhão, eu sou um cara de sucesso. Aqui as pessoas se escondem. O cara tem uma mulher bonita, tem que esconder. Tem um cara bonito, tem que esconder. Tem que esconder. O Vitorino tem razão. O Mário tá com a cannabis sativa hoje. Eu estava aqui. Tudo bem, Estava vendo aqui do lado do almoço. Presta atenção, como nada, a gente nunca deve perder a esperança. O Chicão Tofani já tem um relógio azul marinho. Eu tenho uma Daí até a da nova Ferrari. coleção Nightline da Invicta, é um relógio aviador. E um outro que é o Spider, que uma amiga minha me trouxe da viagem. Eu peço para minhas amigas me trazer de presente. Mas essa tua amiga é muito tua amiga. E muito amiga e rica. Tu vai olhar que amiga pobre, qual é a vantagem Eu que eu sou tenho? pobre, Olha a discriminação. Mas eu não estou curtindo amigo pobre. Por favor. A pior coisa que tem é dever para pobre. Sabe quando tu deve para pobre, ele grita lá, meu, me dá aquela grana. O rico chega, querido, pode fazer uma depósito? Não, o rico te risca do mal. Eu não quero saber. Tu toma muito dele e não paga, porque depois ele não te dá a segunda chance. Magda, sabe o que eu digo? Eu digo assim, as duas piores coisas da vida é prometer pra pobre É a pior coisa que tem. e dever pra rico. Dever pra rico. dever não para vai. advogado. Rico cobra até o último centavo. Recompõe. Sabe por quê? Me Sabe por empresta quê? pra papai E prometer esse pra livro pobre. aqui. Sabe por que eu disse aquilo, Vitorino? Porque olha só, a gente tinha um cara, Ike Batista, que estava na lista da Forbes como um dos mais ricos do mundo. É. É verdade. E hoje, onde ele está? Comendo sanduíche Sendo de investigado, com bens apreendidos. O cara foi pelo lado errado. Sim, mas olha só. Que nós pelo não errado, o podemos... cara fez certíssimo. Não, ele só negou impostos. nós não podemos- E agora vai fazer. E agora ele vai fazer, ele vai voltar mais rico do que ele gente, era. olha bem, o caso do Ike Batista Presta foi um atenção. caso bem não claro duvido. de corrupção. Ele virou o queridinho do Palácio do Planalto no tempo do Lula e da Dilma. Exemplo. Ele recebeu a audiência preliminar dele com o juiz. A audiência preliminar dele com o juiz. Sentou na frente do juiz, o juiz disse para ele, muito bem, o senhor recebeu 11 bilhões de dólares do BNDES. O que o senhor fez com esse dinheiro? Ele disse, eu não recebi 11 bilhões. 6. Entrou na minha empresa 7 bilhões. Está aqui a documentação do que entrou na minha empresa. Mas aqui diz que saíram 11 bilhões. Ele disse, eu não sei o que saiu do BNDES, eu sei que na minha empresa entraram 7 bilhões e está aqui a documentação. Notou que o caso do Ike Batista esfriou? Sim, Sumiu da imprensa, sumiu da mídia, junto com os 4 bilhões de diferença. Então, assim, aí você vai me dizer, o Ike Batista, sim, ele era rico e pilantra. Ponto. Agora, eu não posso tratar todas as pessoas ricas do nosso país. São dezenas, centenas de milhares de empregos que geram milhões de empregos no Brasil, pagam impostos, sustentam essa cachorrada que vive do dinheiro público roubando, com corrupção, com editais mal... Doutor Vitorino, mas quem é que falou mal dos ricos aqui? Jéssica. Não falei mal, eu não generalizei. O senhor falou também. Vocês dois falaram mal. Eu disse todos, eu disse a maioria. Pelo contrário, eu só disse que todos têm que ter a mesma oportunidade. Eu não acho a maioria, eu acho a minoria. Um jatinho Eu acho ali uma para dar uma minoria. passeada. Vou a Paris hoje à noite, agora. Já está o comandante esperando lá. Todos tinham que ter as mesmas oportunidades. Eu concordo com o Mário. Não, não tô. Esse programa não vai terminar bem. Vai terminar Você bem. está implicando. Sim. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa pro nosso telespectador, pra nossa telespectadora Aldrin Eu vou dar Boff, receita de chazinho para ele. pro nosso telespectador, para diversos telespectadores. O que é? Eu falei pra ele, olha, Aldrin, mandando e-mail, te liga. Não. A Aldrin mandou um e-mail agradecendo uma informação que eu passei para ela, uma coisa pessoal. Ela queria notícias do balde.
E eu passei para ela notícias do balde e tal, ela agradeceu e ela disse assim, pede para a técnica verificar aqui em Caxias, a gente está com problema de sinal. Aí também uma outra pessoa, Deise Mantovani também. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aí eu não sei, mas aqui tá caindo o mundo. Que barulho. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Eu já recebi alguns e-mails de telespectadores que moram na Independência, dizem que tá caindo assim, estilhaço de vidraça, um temporal horrível, semelhante ao que nós tivemos em janeiro do ano passado, que foi terrível, com descargas elétricas. Lá faltou luz, depois voltou luz. Então, assim, todas essas coisas, problemas que vocês estejam tendo agora no interior, enfim, que eu sei que passou um tempo feio por aí pelo interior também, eu encaminho sempre para a nossa diretoria técnica, tá? Mas tá feio o negócio. Aqui tá feio, a gente tá vendo aqui que tá feio. Tem um pedido de ajuda aqui, Magda, que é anterior a temporal, independe de temporal. É uma comunidade que está sem água há 10 dias, lá em Osório. É a comunidade lá no alto do Morro da Borrússia. Sim, eles falaram conosco na sexta-feira, lembra? Comunidade da Manequinha. Continuam sem água, estão pedindo ajuda. É uma comunidade pobre que tem lá, que tem várias famílias com crianças. Eles estão pegando água em buracos, em poços improvisados. Muito triste isso. A Prefeitura de Osório, dá um jeitinho lá, gente. Uma bomba d'água. A gente, sexta-feira, continuam pedindo desesperadamente ajuda. Então... Mas aqui no orfanatrófio também tem algumas ruas sem água há 2 meses, gente. Ela vai e volta. Muitos moradores. Ouvi muitas histórias esse final de semana. Água? E já que nós estamos falando sobre falta, o pessoal da cooperativa aqui, que presta serviços à Prefeitura de Porto Alegre, Cotravipa, né? Que eu sempre troco a sílaba do nome, eles continuam sem receber desde dezembro. E nós já estamos na metade do mês de janeiro. E eles pedem sempre que a gente decline do nome da pessoa que manda a informação, porque além de tudo tem medo de serem demitidos. Sem entrar no mérito, diz o José Costa, eu diria apenas que gostaria de viver em um mundo onde os ricos não fossem tão ricos a ponto de comprar os pobres. E os pobres não fossem tão pobres a ponto de aceitar a oferta. Tem um sujeito me xingando aqui, me xingando aqui, mas nem o nome botou. Por favor, se me xingarem, pelo menos põe o nome para mim saber quem é que está me xingando. Ele vai assinar. Assina e bota aqui. Grande parte das mensagens aqui, Magda, para seu desespero, está pedindo a receita. Não vai dar receita de chazinho nenhum. Isso não tem chazinho. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Na Vila Assunção o temporal já aliviou. Aqui também. Gustavo Júlio disse que acabou de passar, que já está mais tranquilo o tempo por lá. Valeu, Xará, obrigado. A Débora Santos diz o seguinte, boa noite, bancada linda, segue desenho de teu fã mirim, Magda Beatriz. Com carinho, o Gustavo tem 6 anos e é de Novo Hamburgo. E eu estava abrindo aqui o desenho para poder mostrar para vocês. Olha que bonitinha que eu tô no desenho do Gustavo. Tentem mostrar, olha ali, ó. Aqui tá, ó, Atualidades Pampa ao vivo. Que amor. E esta aqui sou eu, ó. Ai, que amor. Ai, Gustavo, adorei. Os braços abertos, pouco que ela gesticula, ó. Essa sou eu na visão do Gustavo. Nada. Que amor. Não, tá ali, tá? Que idade ele tem, Magda? 6 anos. Olha que desenho, tu desenha melhor do que eu, Gustavo. Obrigada, adorei. Que amor. Marne Barcelos. Vocês vejam só, um padre ser enganado. Um padre ser enganado? 400 pessoas foram enganadas em São Francisco de Assis. O cidadão, um ex-bancário, resolveu criar uma financeira e prometeu juros de 2,5% ao mês, né, para as pessoas que aplicassem dinheiro. Teve uma família que vendeu uma terra e colocou R$900 mil na mão do cidadão. Nossa. O que aconteceu? O cidadão simplesmente deu no pé e foi morar em Santa Maria. Aí descobriram em Santa Maria, o advogado foi explicar que ele faliu, mas que ele pretende devolver esse dinheiro. Sabe quanto o delegado de lá está estimando? Entre 15 e 25 milhões de reais. De pessoas pobres que tinham 10 mil, 5 mil na poupança, eu pago mais. Ele era uma pessoa querida na cidade, um ex-bancário. Ele é natural de São Francisco. Luiz Fábio Mendes Ramos, de 61 anos. De uma família conhecida em São Francisco de Assis. Ele foi funcionário do Banco Banrisul e ele
passou mais de 10 anos fazendo isso, saiu do banco, sei lá, então ele tinha, assim, a confiança de todo mundo, e até coisa de 3, 4 meses atrás... Ele pagava os juros. Ele pagava mensalmente os juros para as pessoas, e aí ele desapareceu. Ele, a família. Então, tu imagina as pessoas que tudo que eles tinham na vida... Agora, teve gente que vendeu terra. É isso que o Marne acabou de falar. Assustador, vendeu tudo Marne. que tinha. Os caras acabaram com o patrimônio familiar para ganhar um troquinho. Pois é, mas aí vem a coisa do Gerson. Ninguém empresta dinheiro a 2, 3% ao mês... Sendo que a poupança de forma saudável. Magda, essa é a regra número 1 do mercado financeiro. Se te oferecer um juro muito acima do mercado... Alguma coisa vai dando, ou tem gato ter morto, problema ou o risco do investimento que rende aquilo é muito alto. Então, assim, aí fica a pergunta. Você recebe CDB dos bancos, coisa e tal, paga 0,80, 0,90 ao mês, um investimento melhor paga 1 e alguma coisa. Fica por aí. O cara pagava 2,5. Quem é que paga 2,5? Não tem como, não, sabe? É uma regra, é o sujeito que entrar aqui com um televisor de 50 polegadas, dentro tem televisor de 50 polegadas de cristal líquido para vender por R$220. Pô, até o dinheirinho do padre ele levou. O padre também tinha investido com ele? Está arrasado, o padre. O padre reza a missa chorando. Jesus, como é que... Reza a missa chorando. E como é que vai pagar Deus isso? vai castigar. Não sei, mas aí está falindo, vai fazer o quê? Não vai pagar, não vai pagar. Viu? A Magda, que tá pobre mesmo, só tem 1 bilhão, diz o Eduardo Vasconcelos. É isso que eu disse. Pobre jamais, nunca foi. Com certeza. Mas não vai é ficar tão nunca. rico quanto era. Mas, falaram, né, dessa notícia ali. Agora, quem teve que deixar dinheiro foram os argentinos no Rio Grande do Sul, né? Porque neste final de semana, foram cobradas as infrações e as multas que eles causaram, né, que fizeram aqui, a maioria por excesso de velocidade, que fizeram aqui no Brasil. Cerca de R$43 mil em multa foram cobrados nesse final de semana dos argentinos que entraram na nossa fronteira. Dos hermanos. Dos hermanos. Olha, e ainda não foi tudo o que eles devem pra gente, né? Ainda tem outras multas. Eles só cobraram de quem passou na Agora você... Isso não fica bravo, né? Eles não conseguem vencer a gincana, porque a gincana, as rodovias brasileiras são gincanas hoje. Se nós brasileiros somos uns patos e caímos, imagina esses que não estão preparados. Agora tem esse que tem velocidades lá de 100, 110, chega aqui. Quantas vezes o senhor já foi a Buenos Aires? Muitas vezes, né? Sim. Já viu como é que é o trânsito de Buenos Aires? A loucura que é aquela... Eles cortam tudo, é uma confusão. Eles entendem, né? Não, mas Buenos Aires é uma cidade grande como São Paulo. O trânsito de São Paulo também é uma zona. Mas é uma loucura, eles cortam demais. O seu Fernando Haddad, aquele que quis limitar tudo a 50 km por hora e 60 nas marginais. Diminuíram as mortes. Pô, Cid, dá pra diminuir, bota 20 km por hora, todo mundo, a cidade não anda. Pronto, aí não morre ninguém. O Vitorino era um projeto. Mas é uma ideia. Não é que eu não aguento mais ideia de jeca. Dá um chazinho, mano. O Marne pega o discurso desses burocratas e traz um programa. Não pode. Dá um chazinho. Tem que ser de camomila, de maracujá. Então, ontem no final de semana, as pessoas me perguntaram, eu não soube dizer onde tu estavas na sexta-feira. Em Canela, no Montão Village, lá de Pedra. Opa, tava... Fiquei pro litoral, é coisa que eu de quis CPF. curtir um fog. Tinha um fogzinho. É uma neblina. Neblina, botar uma jaqueta de couro. Tava pra tudo isso. Tava frio. Que camisa bonita o senhor tá. Parabéns pela sua camisa, viu? Muito obrigado. Tem outra camisa da Gola, uma camisa. Maravilhosa. Essa camisa Nosso amigo Paulo Plestre. Tudo bem, Paulo Plestre. Bonita a sua camisa. Agora, é impressionante como Gramado e Canela, como é diferente. Carros importados, tu vê, é uma coisa interessantíssima. Aquele aeroporto de Canela, que tinha de helicóptero lá, fiquei impressionado. Parecia que estava no outro mundo lá. E sabe, o Vitorino, que um delegado de Canela, eu tive o privilégio de falar com ele, ele me disse assim, Chicão, é raro um assalto aqui em Canela. Raríssimo um cara roubar um carro, não tem, porque eles são extremamente duros. Câmeras controlam quem entra em Gramado e Canela e nota uma coisa, que hoje eu visitando um amigo meu, o Carlos Silva da Deprecisão, que foi um dos caras mais assaltados de Joalheria em Porto Alegre, ele me disse o seguinte, que deveria ser proibido, essa fica pro Vitorino, preconceito não, ele disse para mim, Chicão, diz isso na televisão, vou dizer e o Vitorino vai avaliar, deveria ser proibido cara de bonezinho entrar em supermercado e shopping.
E com aquele... Que a maioria dos assaltantes é de bonezinho. Não adianta. Não seja preconceito. Não, aí tá aí, mas a maioria deles. Não, mas de capacete já é proibido. Não, tem uma explicação técnica. O boné, eles colocam em frente ao rosto e impede que as câmeras... Exatamente. Então, assim, o Vitorino matou. O boné não é, mas é verdade. não é, tanto é que indicativo. Capacete já não podem mais entrar em prédios comerciais. Ninguém em São mais Paulo, 2 rapazes de moto de noite, depois das 20 horas, é proibido. Por que 2 caras vão andar de moto abraçadinho depois? É assalto. Durante o dia tá trabalhando. Por que tu quer 2 caras de moto? Então os caras, para maquiar, colocam um capacete cor-de-rosa. Isso é verdade. Tem que ter algumas regras, mas assim, falando de Gramado e Canela, vou falar uma coisa para vocês. Não sei se o pessoal de lá vai gostar do que eu vou dizer, mas se eu tivesse um dinheiro sobrando hoje, eu investia num imóvel ali na região. Chicão, quando fizerem o aeroporto de Vila Oliva, aquilo ali vai explodir. Porque aquele aeroporto é muito precário de Canela, não desce. O aeroporto de Vila Oliva, a Vila Oliva fica entre Canela e Caxias. É um aeroporto que vai atender Caxias do Sul e vai atender Canela. Um aeroporto de grande porte, vai suportar aviões de grande capacidade e por conta disso deve melhorar muito, mas muito mesmo o turismo ali na região. Você já imaginou se descer do aeroporto em 20 minutos estamos no centro de Gramado? Mas já é um horror atualmente. Vai ficar o pior. Movimento. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Não agora. vai andar mais. Vai ficar pior e vai ficar caro. Mais caro. Né? Já é caro. Caro. Olha, tem em Gramado hoje um prato de massa é R$100. Agora, o Chicão Tofani tem toda a razão no que ele comenta sobre Santa Catarina. É impressionante o crescimento do estado de Santa Catarina. Condomínio novo em todo lugar. Eu vi 3 condomínios, tive final de semana, 3 condomínios novos lá na minha cidadezinha. Mário, para te ter uma ideia, a Praia dos Amores, que tem na Brava, os apartamentos mais baratos é 1,5 milhão, 2 quartos. A Porsche construiu um Porsche Tower que só tem em Miami, em Sunrise, construiu na Praia dos Amores. Eles crescem, são otimistas, é carrão, as pessoas têm orgulho de trabalhar. Aqui é uma vagabundagem, ninguém quer trabalhar. O cara do Big me disse o seguinte, que tinha 72 vagas no Big da Cavalhada. Demorou 1 ano para preencher. Os caras não querem trabalhar. Chicão. Os caras preferem roubar que trabalhar aqui. Chicão. É mais fácil. Chicão, peraí. Deixa eu fazer uma colocação para você que vai resumir isso que você está querendo dizer. O Mário está dizendo. Você está querendo dizer, olha só, a cesta básica de Porto Alegre é a mais cara do Brasil. A de Florianópolis é a 3ª mais barata. Isso explica alguma coisa? A transferência de um veículo automotor aqui no Brasil é R$1.000. É tudo mais caro. Lá é 280. Mas os legisladores lá são melhores, então. A gasolina lá, a média é 3,29, aqui é 3,79. Então, assim, aí tu vai pegando, vê o ICMS de lá, tu vai pegando, tu chega à seguinte conclusão. Tu ganhar 5 mil em Santa Catarina, ganhar 5 mil no Rio Grande do Sul, tu vive melhor que Santa Catarina. Com um cara ganha 10 mil aqui. Tu tem uma irmã em Torres, não tem? Eu sei que passo de Torres, tu passa? Eu sei que tu vai ver. O que valorizou lá, o que tem segurança, o Passo de Torres, e Torres é uma cidade. E ela atravessa a fronteira para comprar, para botar gasolina, para tudo. Ela morre em Torres. É outro país. Olha aqui, eu rodo 10, 12 quilômetros, é tudo mais barato, supermercado, tudo mais barato. Aí tu encontra a explicação do porquê. A única coisa que os catarinenses têm que melhorar é o cocô na praia. Esse continua. Tá bravo. Olha, ele tinha que estragar, ele tinha que estragar. Não, ele não praias poluídas. Desde o ano passado que vocês não querem que eu vá para lá, te lembra? Ele não quer que a Magda vai. Que a Magda vai para Jurerê, faz sucesso, Jurerê. É ciúme, Magda. Olha, a Pundererê... Eles querem que vá para Quintão. Eles não querem que eu vá para Pundererê, que nem a Jugueguê. Não querem. Não consigo Só Quintão e Mostarda. Tem Jugueguê e Pundererê. Punta del Este está caro porque é em dólar e Jurerê está cheio de mini submarino. Não dá para ir para lugar algum, vou ter que ficar por aqui mesmo. Não, vou te contar. Olha, negócio, vou ter que ficar por aqui onde as construtoras que ganham as licitações para construir 208 creches constroem 8. E fica tudo por isso mesmo. Olha só. Então, ela recebe? Não, só construíram 4, terminaram 4. Olha aqui, ó. A empresa, olha aqui, ó, a construtora que abandonou obras de creches no Rio Grande do Sul está na mira do Tribunal de Contas da União. Ela chama MVC. Aí tu vai procurar o que é MVC, tem um monte de MVC. Aí eu pesquisei. É MVC Plásticos e não sei o que, é do Paraná. Não vamos confundir, tá? Ela concluiu 6 creches de um total de 208 contratos que foram firmados no nosso estado em 4 anos.
aqui o que máximo poderá acontecer com ela é ela ser impedida de fazer novas parcerias com o poder público. Tá? Até 2014, a expectativa era de que tivesse, o Estado esperava, 19,4 mil novas vagas em creches construídas pelo método maravilhoso, esse inovador, limpo, com utilização de chapas prontas, que só precisam ser encaixadas no canteiro da obra. Nada foi feito. Até janeiro deste ano, apenas 720 vagas haviam sido entregues pela MVC. Aí já teve gente, Caxias do Sul já entrou na justiça, todo mundo entrou, a obra feita em Garibaldi, não, e as que foram feitas tem problema. E esse é o nosso dinheiro. Esse é o dinheiro. Mas, dona Magda, eu vou fazer um pequeno drops aqui que eu nunca faço, sabe? Eu não tenho o hábito de falar com o telespectador, eu não tenho essa interatividade, não sei porquê. Mas o seu Nelson Monteiro está sendo, não digo grosseiro comigo, mas insistente numa coisa. O senhor quer que eu critique parentes, irmão, amigo, pai ou mãe da Carla? Não tem nada a ver com a Carla Krieger, a política. A minha preocupação é a I Love Poa, que vai ter na Privilégio sábado. Estou no outro mundo. Eu estou no mundo de Santa Catarina agora. Já migrei a minha cabeça. Não vou criticar coisa nenhuma. Estou no meio dos ricos agora. A Privilégio não é em Santa Catarina. Mas tem aqui, eu estou preocupado com a I Love Poa aqui no mundo de Santa Catarina. Chega dessa história. Sabe por que isso? Porque se o Kevin Krieger não fosse boa pinta, não ia malhar ele. Tudo é a beleza, mano. O que eu levo do partido é todo dia. Falar em beleza, eu tive o prazer de ouvir durante 1 hora a Rádio Shangri-La do nosso grupo da Rede Pampa, FM, Rádio Shangri-La FM. Que beleza de programação. Parabéns à programação do FM da Rádio Shangri-La. Beleza de rádio. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue dar de presente um voucher no valor de R$70 a um telespectador do nosso programa. Vamos fazer isso com uma frase que será dita logo em seguida pelo Magno Barcelos. Você tem que escrever a frase de forma correta. Nessa frase tem a palavra devassa, que eu sempre saliento. Tem que ter uma letra maiúscula, um D maiúsculo, porque é o nome próprio da cerveja Devassa e da mini cervejaria Devassa, certo? Depois de você escrever a frase de forma correta, você coloca o seu nome completo e você coloca também o número do seu documento para poder identificar a pessoa que vai até lá a mini cervejaria Devassa desfrutar do voucher de R$70. Pode ser o RG ou pode ser o CPF, tá? Hoje, para quem vocês querem? Querem o WhatsApp ou quer o e-mail? Eu sugiro o e-mail, porque o WhatsApp vira caixa registradora. Então vai ser pelo e-mail, atualidades@pampa.com.br, tá? Então deixa eu atualizar aqui, tentar fazer um espaço aqui também, tá? Está valendo a partir de agora. A frase qual é, senhor Magno Barcelos? Devasse a sua vida com devassa, é claro. Devasse a sua vida com devassa. É claro. Melhor? Ponto. Tá? Devasse a sua vida com devassa, é claro. Eu acho que essa maconha foi a Comidorme. Comidorme é aquela maconha, os caras estão fumados, né? Comido nu, Atualidades@pampa.com.br. Ele tá demais hoje, ele tá demais. Já tem um aqui. Já tem um aqui, o Gabriel Gil. Nem mandem mais. Eu fui atualizar, já tem um aqui, ó. Ainda botou frase devassa. Devasse a sua vida com devassa. É claro. Gabriel Gil. A frase foi legal. É claro que tá meio pastel. É ótimo. Mas viu, dona Magda? Tá, Gabriel, amanhã a partir do meio-dia, o teu voucher no valor de R$70 estará à tua disposição na mini cervejaria Devassa, que fica no Praia de Belas Shopping, no 2º piso. Não tem prazo de validade, você desfruta dele quando quiser. Só para dar um drop, uma foto minha da Jéssica divulgando a Atualidades Pampa que a gente fez aqui, que a Cris bateu, ela está em 85 curtidas em 22 minutos. E o seu Cláudio Andrade curtiu a foto. Quem é Cláudio Andrade? Cláudio Andrade, e eu não convido mais ele para ir a nada, porque ele vai no barranco, ele não paga nem a gorjeta. Ele adora E eu tenho que bancar toda a operação. Eu também quero ir, não paga. Como faz isso? Não,
ele quer ir comigo, e aí eu tenho que bancar. Mas tu paga, é que nem um outro colega na bancada que tá fazendo aniversário, que adora dar gorjeta. Ele adora dar gorjeta. Tomando só leite agora? Ele tá tomando só leite? Não, ele toma 50 shots por noite, você sai torto. E com espanhega? Torto e fumando, o homem vai explodir. Tá, e vem cá, e aquele teu colega que prometeu uma janta? Mas semana que vem vai ser filmada lá no 300. Isso, né? Chegou, Vitorino, chegou, o dono do 300 até me perguntou que pode levar os seus amigos. Não dá mais. Tá demais, tá demais. O pagamento tá de pé. Pagou, perdeu, tem que pagar. Agora não tem tudo que perdeu. Sim, mas é que assim, vocês têm que entender uma coisa. A agenda de Chicão Tofani não é uma coisa fácil de lidar. A culpa é tua, isso é verdade, isso é verdade. Os últimos 5 ou 6 convites que eu fiz aí lá, bicho, tá na hora de eu pagar o babado. Amigo, mas já faz 2 meses. Mas, querida, falando nisso, bicho, amanhã no quarto o bicho tá de aniversário. E falando nisso, o Charim quer homenagear a bancada com o menu do Charim essa semana. Está programado para quarta, mas a criança ali está de aniversário, não tem que reprogramar para quinta-feira. Vou mandar fazer uma roupa especial para. E falando nessa semana, não presta atenção na colega. Dia 20 a posse Donald Trump. Sim, e ele já fez inúmeras críticas a Angela Merkel e a política migratória da Alemanha, fez críticas à Europa, e a Angela Merkel se manifestou contra o Trump e disse que a Europa caminha com as próprias pernas. Aliás, não precisamos da tua opinião, senhor Donald Trump. Dia 20 agora, que é quinta, né? Quinta, dia 20? O que ele não, sexta-feira. Sexta, posse de Donald Trump. Ele quer retirar as tropas americanas que estão na Europa até hoje. Ele quer ele quer dar uma diminuída, enxugar. Para deixar com medo da Rússia. É uma efeito psicológico. Assim, E outra coisa, hein? O Donald Trump, ele se prepare, porque ele vai mudar muita coisa. Eu não sei se ele é mais falastrão do que executor daquilo. Acredito que ele execute, porque senão ele seria o bilionário que ele é, né? Porque ele é um bilionário. Outro bilionário americano. Bom, o Donald Trump, ele está visivelmente contra a Europa. Ele quer desmontar a comunidade europeia. Desmontar. Mas é verdade. Ele quer acabar com o euro. Tirar o poder financeiro. Não é só o Reino Unido que saiu, que outras vão sair. A proposta dele é a seguinte, ele quer fazer um acordo comercial com o Reino Unido, para aquele Brexit, ele recepcionar o Reino Unido, e diz que o Reino Unido vai ser o principal parceiro comercial americano, com condições especiais, quase que um acordo comercial, como existe o NAFTA, por exemplo, que é Canadá, México e Estados Unidos. Ali faz Canadá e Estados Unidos. E ele disse e o Donald Trump disse o seguinte, que ele vai fechar com o Reino Unido porque outros países da Europa estão interessados também na mesma operação. O que ele quer? Ele quer colocar a Europa de joelhos para os Estados Unidos. Ele quer trazer a Inglaterra e quer colocar. E a Angela Merkel não está muito satisfeita com esse negócio. Que a Alemanha faz. Os franceses também não estão muito satisfeitos com esse negócio. Mas o que vai acontecer é o seguinte: se ele traz a Inglaterra, traz a Espanha, que está sempre naquele melecão bravo com a economia. Está muito ruim a situação. Ai, melecão. Portugal. As pessoas estão com nojo. Portugal também vive se equilibrando na despesa. Então, assim, se os americanos conseguirem, além do Reino Unido, trazer mais 4 ou 5 países, Marlene, complica a coisa da comunidade europeia, porque o Donald Trump já está cercando os países da antiga cortina de ferro. E esses países são importantes para a OTAN. Então o que ele quer? Ele quer trazer Hungria, é verdade, ele quer trazer Bulgária, ele quer trazer... Ontem, 2 páginas do New York Times trata do tema. A estratégia do Donald Trump, como é que ele quer atropelar a Europa. Ele não quer destruir a Europa, ele quer a Europa dependente dos americanos. Mas ele então, assim, ele está cercando de um jeito. E numa escala bem menor, agora na nossa microeconomia, começou em São Paulo a Coromoda, e o principal assunto era Donald Trump. Por quê? Porque ele vai estabelecer novos parâmetros comerciais e tarifas entre Brasil e Estados Unidos. E o maior comprador de calçados brasileiros, ao contrário do que a gente imagina, não é a Europa, os Estados Unidos. Olha aqui, eu te dizer uma coisa para vocês, voltando ao Gabriel Gil, que foi o contemplado com o voucher da Devassa, ele disse que adora o nosso programa, que estão ele, pai e mãe assistindo o nosso programa. Obrigada pela audiência da família. E a Marilda Pacheco diz o seguinte:
Apesar do estilo colchão da estampa da camisa, ele não perdeu o charme. E tá falando da camisa do Vitorino. Beijocas, Marilda Pacheco. Mas tu tem que avisar pra Marilda, não, ela não acha. Que a camisa está desde quinta-feira com a camisa. Não é a camisa já anda sozinha. Não, é a mesma. Ele não lava a camisa. Quem começou com essa coisa é o cidadão lá da ponta esquerda, que apesar de ter sido trazido da favela para a elite, continua um favelado nas suas opiniões. Só hoje que a Carla amanhã, se Deus quiser, ele volta para aquele lado lá e deixa a gente quieto aqui. Falar isso. Isso não é verdade. O Marne também faz parte da elite, porque nós fazemos parte da elite. Não. A bancada inteira vamos fazer uma prova de elite. Eu sou a faixa de gás. Tu escolhe a melhor festa que vai ter no Niterói esse fim de semana. Olha aqui, eu sou X9 e faixa de gás. Não tem boa pra mim. Magda, tu que é dona da bancada, promove isso. As maiores festas que vão ter no Litoral da semana vai ser Love Poa e a Carpe Vida. Tu coloca eu e a Jéssica na frente e tu também na frente. Vamos ver quem é que eles convidam mais para entrar. Eu e a Jéssica somos VIP. E você, querido, vai ser convidado para se retirar. Eles vão convidar mais a Jéssica. Eu até concordo que a Jéssica vai ser mais convidada que eu, mas eu bato o Vitorino, tudo bem. Eu me concordo. Porque tu é um cara mais fashion. Claro, exatamente, mais estileiro. Eu acho que a Jéssica está acima. Fala o que quer, ouve o que não quer. É que eu vou ser honesto. E lava a camisa. Essas festas. O senhor não tem máquina de lavar na sua casa? Escuta, vocês estão constrangendo o nosso colega. O nosso colega, deixa eu ver. Tá vermelhinho. Tá com a camisa bem limpinha. Nem abriu agora. Deixa eu falar uma coisa pra ti, moço. Aqui, ó. Na minha casa tem uma máquina de lavar que lava, seca, prega botão, passa, faz café pra mim. Ela lava e seca, prega botão, faz bainha, tudo. Como é que ela tem o nome dele? Maria o quê? Maria Lúcia? Não, eu tenho medo de dar um nome aqui da rola. Mas assim, deixa eu só deixar bem claro pra vocês uma coisa. Essa coisa de buscar a afirmação na roupa que usa ou nos lugares que frequenta é uma coisa que não repercute no tecido social por imposição, e sim por tentativa de exposição. Tá bom, queridinho. Vai com a tua camisa pra Quintão, então. Tu vai ver o que vai dar. Fica com essa tua história. Eu também gosto de magistério. Eu gosto de Quintão, magistério, cidreira, eu gosto da cidreira. E além do mais, eu só quero falar uma coisa. Eu não concordo com o Chicão e não concordo contigo. Não acho que o local que tu frequenta estipula quem tu és ou não. E nem a roupa que tu... E nem a casa que tu vive, nem o carro, nem a carteira. O que importa é que as pessoas têm por dentro. Mas eu não concordo quando tu diz... pra mim eu não concordo quando tu diz que nós somos favelados. Só isso. Mas é que me deixa muito triste. Jéssica, eu vou te contar o que o Vitorino tem por dentro não é muito bonito. Mudar o nome do mudar o nome do bairro. Os bairros aqui do programa. Assim quando tu vem. Mas o Vitorino é muito bonito por dentro. A gente pode tentar. Tu vê que tu vem pra planície de vez em quando. A gente pode tentar. Eu tô sempre pulando de galho em galho, mas a gente pode tentar mudar a cabeça das pessoas. A Jéssica disse que vale ser bonito por dentro, mas o Vitorino não é bonito por dentro. Por que não? Ele não é bonito por dentro. Ele é um gentleman. Não é. Ele é assim porque ele é gordinho. Não é um gentleman. Não, eu sou Blade Runner. Tem atitude. Tem atitude de pegada. Não, mas vamos falar de coisa que importa. Não, eu não sou maior. Ai, que isso. Ele como gordinho. Vamos falar de coisa que importa. Ele é um amiguinho. A mulher quer sair com ele porque ela dorme no mesmo quarto. E não rola nada. Não rola nada. Presta atenção. Olha aqui, adorei o nosso telespectador. O nosso telespectador Jane está nos dando toda a situação do trânsito de fotos. Tráfego muito difícil no túnel da Conceição, alagamentos na Zona Norte. Ele está nos dando toda a situação. Gente, a gente está dentro do estúdio, não está vendo nada que está acontecendo. Parou a chuva aqui. Agora parou. Fala, Jéssica. A Jéssica quer falar. Quero falar sobre o Enem, que hoje, na tarde de hoje, foi divulgada a antecipação da divulgação da nota do Enem, né? Que ia ser dia 19, na quinta-feira, e vai ser no dia 18, na quarta-feira, a divulgação das notas do Enem para quem fez o Enem em 2016. Então, se você estudou, fez lá
a prova, fique ligado. Eles conseguiram antecipar a divulgação da nota. Será que eles estão corrigindo agora ou continuam aceitando receita de bolo nas redações? Não, dessa vez está mais criteriosa. Eles estão lendo? Eles estão lendo. Não é lendo, né? Eu não sei como é que funciona. Não, mas como é que corrige redação sem ler? É tudo máquina. Não, mas a redação... Não, a redação tem que ler. Será? Não tem como. Não tem como avaliar. Eu também acredito que não tem como, né? Não, pode ter certeza, tem que ler. Não tem máquina que avalie uma redação. Aliás, uma notícia boa para os consumidores, quem tem CPF, para os brasileiros, enfim, que tem que prestar contas ao fisco com ou não imposto a pagar. A partir de hoje, a Receita Federal colocou à disposição no seu site, entre aí www.gov, Fazenda, enfim, aquele site de sempre, você pode fazer a atualização em tempo real do seu CPF. E esse serviço custava R$7, a gente tinha que ir numa agência dos Correios ou uma agência da Receita Federal para fazer a atualização de dados. Então, isso pode ser feito a partir de hoje, gratuitamente, no site da Receita Federal. Basta você entrar lá, preencher os dados, se identificar, e você pode atualizar endereço e outros dados que é necessário para manter o seu CPF ativo. Aí você vai dizer, sim, mas eu não tenho computador, não tenho isso aqui, mas tenho tudo fácil, sim. Tem na Assembleia, na terra da Assembleia... A disponibilidade continua como antes, só que foi acrescentada a gratuidade via mas internet. Às vezes tem as pessoas... Olha aqui, a Bruna e o Thiago, que moram na Zona Sul de Porto Alegre, dizem o seguinte: o Burdi é uma figura essencial para o programa. Por que o Burdi não volta, atualizado, inteligente, culto igual ao Márcio Vitorino? Eu não acho essencial. Bom... Eu acho. Eu acho e a Bruna e o Thiago da Zona Sul também acham. O Burdi se afastou do programa porque não estava conseguindo, enfim, em função do horário do programa, até mais tarde, enfim. Mas ele sempre que ele pode, sempre que a gente... Que é solicitado. Ele volta com o maior prazer. Agora ele tirou 10 dias de férias. Sabe onde ele está? Mas, não sei. Nas Bahamas. Nas Bahamas. Mas não quer atravessar para ir para os Estados Unidos. Ele está nas Bahamas e dizem que está com uma sunguinha nova verde-limão. Isso é a bobagem dos guris da bancada. De crochê. Imagina, igual do Gabeira. Deve ser lindo de verde-limão. Não, e o Burdi baixinho de sunguinha de crochê verde-limão. Não, imagina só, correndo atrás da mulher na praia. Mas assim, em fevereiro eu vou tirar um período de férias, depois eu retorno, a Carla vai tirar um período de férias. A Carla foi pra onde? Não, a Carla amanhã está aqui de volta. Amanhã a Carla está de volta, mas em fevereiro eu vou tirar um período, a Carla vai tirar outro, e nesse meio tempo aí o Burdi vai fazer algumas participações no programa. Não durante todo o período, porque ele também vai tirar outro período de férias, mas nós também gostamos muito da presença dele no programa. Eu gostaria só de falar um pouquinho a respeito do meu autor favorito, que é o gaúcho Érico Veríssimo, que é um dos meus autores, e para mim o maior escritor brasileiro junto com Jorge Amado. Jorge Amado fantástico, Érico Veríssimo maravilhoso. Eu estava lendo alguma coisa sobre a vida do Érico Veríssimo, todo mundo conhece que a obra máxima dele, a masterpiece dele é justamente O Tempo e o Vento. E eu cheguei à conclusão que ele se inspirou na figura do pai dele para criar o capitão Rodrigo Terra Cambará. Mas quando ele vem de Cruz Alta, ele termina o primário daquela época e vem para tirar o ginásio em Porto Alegre. Acontece um problema na família e ele volta para trabalhar. Ele trabalhou em farmácia, depois teve uma farmácia que faliu porque ele precisava ajudar a família. Então ele era essencialmente, o Érico Veríssimo, um autodidata. E ele, o Érico Veríssimo, conseguia produzir nos seus romances, nas suas histórias. Ele não tinha um protagonista, ele tinha diversos protagonistas. E eu acho ele formidável por isso, porque ele tinha esse poder através dos seus livros, através de Olhai os Lírios do Campo, Clarissa, México, Embaixador e tantos livros que eu tive o privilégio de ler na minha vida. Eu queria fazer essa homenagem ao Érico Veríssimo, porque ele merece. Ele que nunca quis ou nunca foi convidado para ser um imortal da Academia Brasileira de Letras. O Mário Quintana queria, mas nunca colocaram o Mário Quintana. O Mário Quintana não foi acadêmico. E no ano o Érico Veríssimo também. No ano que era para ser o Mário Quintana,
Quem ganhou a cadeira, tu lembra? Não. Sarney. O homem do marimbondo. É verdade, o homem do marimbondo. O homem do marimbondo. Vocês ainda levam a Academia Brasileira de Letras a sério? Para, aqueles velhinhos lá do Rio de Janeiro. Dona Magda, eu quero que a bancada pedisse desculpa para mim. Porque, pelo seguinte, Dona Magda, eu fui, com exceção do Mar, eu fui literalmente agredido e colocado pessoas do meu relacionamento como se fossem charlatões semana passada. Porque eu fiquei com uma doença terrível, labirintite. Vocês ficam rindo, né? Ai, tu faz só no caseiro, insisto. Eu tô rindo porque vocês não acreditam que eu tô falando. Eu fiquei doente, não pude vir. Trouxe um atestado e todos da bancada disseram que o atestado não era válido porque era dado por um dermatologista. Aí eu consultei autoridades médicas em Porto Alegre e o pessoal disse o seguinte: Chicão, a bancada de vocês realmente é só você que tem conteúdo. E todos os médicos que têm CREMERS pode dar um atestado. Pode, e todos os médicos são cirurgiões, ou melhor, desculpe, são médicos clínicos geral até se especializarem. E a Cris disse que não, o Vitor disse que não, a Jéssica disse que não, e a Carla disse que não. Tudo brinques. Claro que pode, mas é que tu has de convir que é engraçado, né? É engraçado. Mas existe um especialista em labirintite? Claro. Então, mas o médico normal, eu liguei para o médico, disse que eu estou com esse... Otorrinolaringologista. Eu estava com esses sintomas e o doutor... Neurologista. E o doutor Humberto disse assim: Chicão, tu está com labirintite, fica em casa. Não sai do quarto. E o quarto escuro e liga o ar. E ele me deu o atestado. Eu trouxe. Por exemplo, foi dado como um canetaço. Por exemplo, pode ser um neurologista também. Que tu pode ter tonturas, pode ter um monte de coisa. Mas eu estava com tontura. É claro que qualquer tomei Buscopan também. Foi o doutor Estevam que deu. Muita dor no estômago. Posso dizer uma coisa? Dor no estômago. Não fala mais sobre e paracetamol. Não fala mais sobre a doença. Agora nós vamos reabilitá-lo. Oi, sou Cassandra de Pelotas, adoro muito o programa de vocês, gosto de todos na bancada. Mas principalmente o Marne. Gostaria muito que vocês mandassem um abraço pro meu pai, ele nunca perde o programa de vocês, ele adora todos da bancada e principalmente o Chicão. Beijos. Manda beijo para Cassandra e pro pai dela de Pelotas. Cassandra, você tem um nome fantástico, que é um nome de uma grande princesa troiana, que era irmã de Paris e Heitor e filha do grande rei Príamo. E eu sou descendente dessa família, porque quando Enéas, depois da guerra de Troia, fugiu para a Itália, ele fundou uma cidade chamada Pescia, do lado de Florença, onde a minha família nasceu. Então eu sou descendente direto dos troianos, por isso que eu tenho essa dignidade, essa postura e esse físico. Você tem um perfil. Deixa ele terminar de falar, mas pro pai dela, que gosta de ti. O pai dela, o pai da Cassandra, um beijão. Um beijo. Perfil grego. Lá de Troia. Ele sabia que Troia era na Turquia. Ele chamava Hisarlik, fica na Riviera Turca. É uma das maiores os sítios arqueológicos. Sim, antes do Império Otomano. Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa para a Cassandra. Cassandra, nós lemos esse e-mail, eu repeti o e-mail hoje porque o Chicão estava presente, porque você mandou um e-mail igual na sexta-feira. E nós lemos o teu e-mail na sexta-feira, mas no programa mais longo, da meia-noite. Então, isso às vezes acontece, às vezes as pessoas mandam e a gente acaba respondendo mais tarde. Então, é bom vocês saberem que o nosso programa da meia-noite, ele é mais longo. Às vezes a gente não responde nessa primeira parte do programa e responde depois, ok? Então, quero te dizer que a gente já tinha respondido, tá? Mas como hoje o Chicão estava aí eu repeti. Eu estou muito contente, dona Magda, porque o nosso Gustavo Vitorino vai desfilar no Carnaval de Porto Alegre. Lá no Carnaval de rua, então. No dia 23, 24 e 25 lá no Porto Seco, né? Estão procurando... Tu sabia que Não, é março o Carnaval? Março, vai ser passar para março. E eles estão procurando patrocinadores. E querem que... estão procurando. Você não desfilaria? Eu acho bacana Carnaval, eu gosto, mas eu não tenho mais disposição. Tu não sairia na bateria? Na bateria sairia. A bateria sairia. Eu acho uma delícia. Qualquer coisa. A bateria de escola de samba, claro, não você tem que se habituar, qualquer coisa, tem que saber. Não, qualquer coisa, mas você se habitua, né? Porque... Como ritmista, você participa astral, de ensaios. É muito legal. Astral, né? Dentro de uma bateria, das coisas mais vibrantes que eu já vi na minha vida. Levanta. Eu saí na Caprichosa de Pilares,
há 300 milhões de anos atrás. Que desdobra. Mentira, como é que vai provar? É muito legal. Como ritmista? Não tem como provar. Se eu trouxer a foto, você pede desculpas para mim no programa de amanhã? Se tu me trouxer a foto, que tu tá com Caprichosos de Pilares, tá entrando na Marquês de Sapucaí, com a fantasia do ano. Mas nem existia. Eu vou pedir desculpa, mas se tu não trouxer essa foto... Eu acho que essa foto é Miguel. Então eu acho que tu vai dizer que era tudo no meio do 2000 ali. Não, se eu conheço o Gustavo Vitorino, ele é bem, tá bem identificado. Esse cara fala que é amigo de não sei quem, amigo de não sei que lá, que ficou na casa de não sei quem, ficou na casa... Não, eu tô bravo, eu tô ficando uma fera. Olha a fumacinha. Não, tu tá querendo... O Trump ligou pra ele. Tá querendo chazinho. Não, o assunto Gustavo Vitorino na Caprichosos fica pra amanhã. Tá? Você entendeu? Caprichosos, né? Caprichosa. É assim, às vezes, aquele cara diz as barbaridades e eu, na hora de me defender, ela corta. Tá. E aí ele vai se queixar, pô, não, Sérgio tu quer Pinto. continuar... O Vitorino é o protegido do programa. Eu sou a vítima, eu sou a vítima desse programa. Tu só fala, vai trazer, ele vai ficar eu sou a vítima desse programa. Vocês dois são as maiores vítimas desse programa, é impressionante. Eu sou. É tudo isso. Pô, eu fico proibido de falar mal dele porque você fala mal de um deficiente físico, dá problema. Então, Oi, é o Vando de Alvorada quem fala. Estou atrapalhado. Esse cara que não transa há 7 meses. Não faz assim, Chico, eu tô falando de deficiente físico. A vida íntima das pessoas não interessa. Eu não faço isso porque eu sou seletivo. Ah, tá seletivo. Tá tentando falar, tem uma hora. Eu não vejo na quantidade, eu vejo na qualidade. Tá, vamos olha aqui, ó. Oi, vamos dar prioridade ao nosso telespectador. Oi, é o Vando aqui de Alvorada. Tô atrapalhado vendo o programa, trocaram todos de lugar. O que o Chicão tem contra Quintão? Manda um abraço pro Chicão. Eu não adoro Quintão. Eu tô falando uma brincadeira de Quintão, tem amigo que era isso Quintão. Que eu queria dizer. Nada a ver, faz uma gozação. Magistério, Quintão. Magistério é joia. Eu gosto mais de Quintão que Capão da Canoa. Capão da Canoa virou, assim, um formigueiro. Não dá pra caminhar em Capão da Canoa. É verdade. Barulho. Tu não vê o mar. Quintão, pelo menos, tem um mar, tem gente. Oásis, uma praia que eu adoro, Oásis do Sul. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Neuza dos Santos diz o seguinte: Chicão, tudo bem? Pra ti vale a pena ir em Praia dos Ricos, como Jugueguê Internacional, porque lá, pelo menos, tem bastante o que tu gosta. Não pagar pelos souvenirs, que são os cocôs que tu podes trazer de grátis, pra tu guardar de recordação. KKKK. É verdade. Eles falaram aqui. Legal, isso aí, o Vitorino. Que... Mas ela falou com humor e deu KKK no final. Isso aí, tudo bem. Tá. Posso dar um drops, Magda? Vale. Você lesionando agora, que tá vindo uma barbaridade. Hoje, os fãs de Roger Federer puderam ver a volta dele depois de 6 meses, depois de uma lesão. Ele voltou no Aberto da Austrália, venceu a partida contra o Melzer, mas no início o Federer levou um tempinho, né? Tava meio enferrujado, mas venceu a partida, já vai pro próximo confronto, que eu tenho aqui o nome do cara. Ih, caraca, agora perdi aqui o nome do próximo. Acontece. O próximo adversário do Federer. Mas o legal foi ver esse que é um dos maiores mitos do esporte, é um dos maiores mitos do tênis, que é Roger Federer voltar ao jogo, às quadras. E vocês sabiam que o Roger Federer é o esportista mais influente no mundo? Acima de Cristiano Ronaldo, acima de LeBron James, de Kobe Bryant. É que é um esporte nobre, né? É o esportista mais influente do mundo. Olha aqui, ó, Rafael Corrêa diz o seguinte: boa noite, Magda e bancada. Duvido os beiçudos Alemanha, Itália e França se dobrarem para os Estados Unidos da América. Se eles se unirem, será até o contrário. Me cobre. Eu falei da Alemanha porque a Angela Merkel já se manifestou, já deu uma resposta bem mal-humorada. A França fica mais ou menos por aqui, pelo que o Rafael Corrêa disse. A França, historicamente, tem uma certa pimbazinha com os americanos. Eu não sei porquê, né? Porque a França já ajudou, né, Marli? Na Guerra de Secessão, a França ajudou e depois os americanos ajudaram a libertar a França. Ajudou.
Ajudou os sulistas. Os sulistas. Deu armas, e a Inglaterra também. E depois os americanos ajudaram a libertar a França. Mas, mesmo assim, eles não têm o maior carinho, não, uns pelos outros. Eles, quando podem, um cutuca o outro. A grande discriminação da França na Segunda Guerra Mundial foi contra o Charles de Gaulle, né? O Charles de Gaulle, que o presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, não queria o Charles de Gaulle como líder da França, né? O general foge, vai para Londres e através da BBC de Londres começa a enviar aquelas mensagens para o povo francês para resistir. Aí cria-se os partisans, são criados os partisans que fazem a resistência francesa, a famosa resistência francesa, que começa a boicotar e minar as tropas nazistas instaladas na cidade de Paris, até 1944, quando finalmente os alemães se recordam. Então existe realmente, o Vitorino tem razão, esta pinimba em função disso. E o de Gaulle pregava isso contra os Estados Unidos. Dona Magda, o Miguel, o 7-1, tomou conta da bancada. O que houve? Chegou no Marne. O Marne não forneceu uma informação correta para o telespectador. Eu, como professor de história, antropólogo, com PhD na PUC, vou fornecer. A resistência francesa não era partisã. A partisã era a resistência dos Balcãs da Iugoslávia. A resistência francesa era os maquis. Essa é a diferença. E daí? Maquis, e daí? Não é japonês e brasileiro é a mesma coisa. Mas é um nome, uma sigla. É uma sigla. Esse o Vitorino também. É Caprichoso de Pilares, é Ferrari, tudo então sigla. Os partisans não eram franceses também? Não eram. E a Iugoslávia, do Marechal Tito, que fez a resistência, não participava dentro da França também? Partisã é da Iugoslávia e maquis era da França. A resistência francesa era os maquis. Meu amigo, então tudo que eu li a respeito da Segunda Guerra Mundial, tudo isso... Tá tudo Não, meu amigo. Eu leio isso há 50 anos. Marne Barcelos, eu li isso há 50 anos. PhD, Marne. Bom, desculpe, é verdade. Não pode discutir com 181. Não, PhD. Não, 180, porque 181 seria muito pretensioso da parte dele. 180. Auditado pela psiquiatra doutora Maria José Rodrigues. Pelo médico da labirintite. Auditado. Reconhecido no cartório, não é nobre. O mesmo não, médico, o Vitorino que conta a história aqui. O mesmo médico que atestou a labirintite. Ele tá querendo bater no doutor Humberto. Não. Celebridade de dermatologia no Rio Grande do Sul. Qualquer um que tem cremés pode dar atestado. Presta atenção. O doutor Humberto é maravilhoso. Não, pare um pouquinho. Não, nada a ver com o doutor Humberto. Brincadeira, ele é um dermatologista maravilhoso, é uma sumidade no que ele faz, ele é bárbaro, isso é uma brincadeira entre nós. Nada a ver com o doutor Humberto Pons, meu amigo querido. Mas o atestado uma que pessoa maravilhosa. Tem pereba, não é labirintite? Pereba, olha só. O dermatologista deu atestado. Olha só, pereba, o cara que tá com a mesma camisa há 7 dias, pereba, eu, que troco todos os dias. Uma camisa minha não roda mais que 10 vezes. Eu usei 10 vezes, eu estou com um amigo. Presente. Ai, que bom, vamos entrar nessa que existe uma pesquisa no marketing, um marketing de network, que é conexões, onde você usar uma roupa mais que 10 vezes, ela já desgastou a tua imagem. E o meu produto é minha imagem, né, querido? É verdade. 10 vezes só a mesma roupa já deixa a gente marcado, uma coisa assim. E tu sabe também, Magda, que uma pesquisa inglesa diz o seguinte, o tamanho do carro define no contrafluxo o tamanho do teu sexo. Então eu estou andando com um Smart que quanto menor é o carro, maior o sexo. E eu vejo esses caras com Mercedão, é tudo espinha. Tudo pequenininho. Como é que dizia aquele... Então eu estou bem, porque eu comprei uma moto. Não, tu de moto tá bem. Então porque com aquele teu carro, queridinho, tu dá uma de espinha de triciclo, como é que é? Tá, mas eu tô falando da roupa. É automóvel. Chicantofani. Por que o cara compra um caminhonetão? Mercedão pra quê? Chicantofani, eu não vou deixar tu concluir isso. Nós vamos falar da roupa. Não se pode usar roupa mais do que 10 vezes. Que é um cansaço visual, Imagina a cueca... Por exemplo, quando é aquela tua blusa verde limão? Imagina a cueca do Chicão usada 10 vezes. Não, mas tem que lavar. Querido, ele não falou lavar, ele falou tá 5 dias com a camisa e não lava a camisa. Tu não lava. Essa camisa eu usei na quarta-feira da semana passada e fez tanto Mas 2 dias suando, tu acha que não pega? Negativo. Essa camisa foi usada na quarta-feira da semana passada e fez tanto sucesso que eu estou usando de novo. Tá vendo? Ao contrário das tuas, que amanhã ninguém mais lembra quem é. Chicão, chega pra cá, parece que tu vai embora. Senta direito. O pessoal pergunta se a tua cadeira é de recostar. Mas também a roupa... Acho que tá tomando um e sapato também, tem que usar só 10 vezes e passar adiante.
Sapato não aparece. Não, o sapato eu vou usando de acordo com o astral. Às vezes sai de terno com tênis. Quantos sapatos tu tem, Chicão? Sapato de couro eu não uso muito. Tem uns 7, 8, pouco. Tênis que eu uso mais. Tem uns 3, 4. Não uso muito. Eu tenho muita camisa. Camisa e camiseta. Porque eu durmo muito de camiseta preta e relógio e óculos. E tu combina sempre a cor do óculos com a cor do relógio? Combina os relógios. Pra dormir? Os relógios, sim. Pulseira de borracha com borracha, couro com couro. Não, mas eu estou perguntando para dormir. Não, para dormir eu uso relógio que tem luz de LED. O senhor usa protetor nos ouvidos para dormir? Protetor nos ouvidos para dormir? Não, porque eu durmo legal, querido. Estou de bem com a vida. Ele tem a consciência limpa. Eu me olho no espelho e digo assim, que felicidade, eu durmo, eu sou bonito. Tô bem. Falando em felicidade, para quem gosta de esporte, né? Para quem gosta de esporte, a semana começou com a dupla Grenal. Treinando. Vitorino se olha no espelho e vai querer trabalhar. O Vitorino em Pasto é fissurado no Vitorino, velho. É uma fissura. A dupla montando os times, né? E o Léo Moura assinou com o Grêmio uma contratação que está deixando os gremistas otimistas, um bom lateral, que embora nos últimos anos não tenha mostrado tanto futebol assim, mas é um bom nome. Acreditam, né, os críticos e a torcida para disputar Libertadores. E o Inter, no final da tarde, eu ouvi uma notícia animadora, que Nilmar estaria quase fechado com o Internacional. Nilmar. De novo? Mas é um bom nome, eu acho, para o nosso ataque. É muita coisa. Se voltar para namorada... Se ele voltar com o futebol bom... É um homem-gol aí pra gente sair da segunda onda. Olha, o que chamou a atenção no treino do Internacional... A informação que você tem é que o Nilmar está com salários atrasados e coisas assim e não está satisfeito. Sempre assim, por isso que vem pro Internacional. A informação que vem do treino do Internacional é que o Antônio Carlos Zago, embora não tenha assumido ainda, mas está utilizando 3 zagueiros. Parece ser esse um esquema preferencial que ele adotou algumas vezes no Juventude, onde ele teve sucesso, colocou o Juventude na 2ª divisão e com um time bem interessante. Lembrando, saindo da 3ª para a 2ª. Saindo da 3ª para a 2ª, E ele acho que o pensamento dele no Internacional pode ser esse também, de utilizar 3 zagueiros. Dos antigos, ele está utilizando apenas o Hernando pelo lado esquerdo, que eventualmente faz a cobertura ao lateral. Centralizado está esse menino, me fugiu o nome agora, porque futebol não é minha especialidade, mas acompanhando os boletins dos treinos, me chamou a atenção isso. A primeira proposta do Antônio Carlos Zago é 3 zagueiros. Retranqueiro. Dona Magda, eu vou dar um drop de futebol agora, uma crítica ácida ao Internacional. Primeiro, esse sistema 3-5-2 é o mais antiquado que tem, o melhor sistema é o 4-1-4-1, esse sistema já era. Antônio Carlos Zago tem me decepcionado, contratações nada a ver, agora o pior vocês vão ver agora. Quem disse foi um candidato a presidente do Internacional, disse para mim no telefone, autorizou até dar o telefone dele, o nome dele eu não vou dar, por uma questão de não polemizar. Sabe qual é o salário do Ariel? Que não joga nada. 650 mil por mês. Mas muita coisa. E esse Hernando que não joga nada é 300 mil por mês. Reais. Eu acho que esse salário vai indo. É que nem dinheiro de diamante. Ele para aqui, para ali, e vai pegando. Tá pagando pedágio. Mas o Chicão, e o Undershow? Salário viável. Esse é o mais caro. É o mais caro de todos. É um absurdo. Falaram de Grêmio já? Chicão, sem citar nomes, Chicão, deixa eu falar uma coisa para você. O que você acha de, por exemplo, um modesto profissional que tem um carro de classe média, avaliado em 40, 50 mil reais, de repente participar da direção de um grande clube brasileiro e no final do ano querer comprar uma Porsche? Isso aí significa, sabe o que, Vitorino? Não sei se está nomes. Eu vou dizer, Vitorino. Então tá. O salário do cara é 500, mas na realidade o jogador não recebe 500. Deixa 18 ou 20%, que nem alguns, não vou falar, na conta corrente. Por isso que eles aceitam tais jogadores. Essa é a grande mágica dos diretores e presidente de clube ganharem dinheiro e comprar esses carros que você... E o D'Alessandro quanto é que ganha? O D'Alessandro quanto é que ganha?
Não sei quanto ele era real, quando ele aparecia no papel, $1 milhão. Assim, no passado, ele ganhava $500 mil, né? Por isso que o Vitorino está falando, o cara para ser presidente do Real Madrid, ele tem que fazer um calção de 5 milhões de euros no banco. Que mostra que o cara tem dinheiro. Ele não está usando o clube para se alocupetrar, que nem outros por aí. O que tu está falando é o conflito de interesses que acontece direto. Chama conflito de interesses, essa barbárie? Vamos deixar bem claro. Bandalheira é conflito de bandalheira. Essa bandalheira chama conflito de interesses. Vergonha. Muito nome, né? Vergonha. Tem muita gente que reformou casa. Não estou identificando o clube, nem diretor, nada, não tenho nada a ver com isso. Tá, mas agora, eu quero identificar o clube numa outra coisa. E são clubes do Rio Grande do Sul. Eu adorei, fiquei assim, passada de feliz e acompanhando um bate-papo num programa esportivo nesse final de semana do Adalberto Praz. Que pessoa espetacular. Que grande entrevistado, que grande pessoa, um cara que fala sobre tudo sobre futebol, um cara que entende como dirigente. Aí é gente boa demais, né? E assim, abertamente fala, tem uma resposta para todas as coisas. É um cara que fala assim, para isso se tem dinheiro, para isso não se tem dinheiro. O clube não vai, agora que se conseguiu sanar as finanças do clube. É uma pena ele não querer ficar, sabia? Mas é porque ele não pode. É uma pena ele não querer ficar, porque mas ele, pelo que eu entendi, ele não vai ter um cargo, ele não vai ter uma função. Mas é uma espécie de... Mas ele vai viver a vida do clube, que eu acho muito mais importante do que qualquer coisa. E tem um cara do lado dele que eu gosto também, é uma figura maravilhosa, o Dr. Saul Berchevsky. O Saul Berchevsky é outra figura bênção na vida do Grêmio. Uma figura maravilhosa. O Grêmio, grande parte do sucesso do Grêmio são essas pessoas. Porque o sucesso começa no vestiário, né? Claro. O sucesso começa no vestiário. E nesse ponto, Grêmio e Inter, no ano de 2016, seguiram direções absolutamente opostas. O Grêmio foi mais sério, né? De um lado, Renato Portaluppi assinou por 400 mil. De um lado, Chicão, olha só. De um lado você tem a direção do Grêmio sem roupantes, sem ataques histéricos, do outro lado, sem autoritarismo. Do outro lado... Sem estrelismo. Sem estrelismo. Do outro lado você viu uma arrogância, uma soberba, sabe? Aí quando o barco já estava com água técnico batendo, que teve que ser trocado por dirigente, dirigente que só entrou se técnico fosse embora. Quando a água estava jogador quando fosse a água embora. Quando a água já estava batendo na vela, aí chama todo mundo, ajudem. Não adianta. Ô Vitorino, como é que foi o jogo do Corinthians e Inter? Não, essa semana. Hoje foi. Agora, sim, não sei. Pois é. Eu gostaria de concluir o que eu falava. Eu também te amo, tá? Eu gostaria de concluir o que eu estava falando sobre o Adalberto Praz. Eu acho que a diferença que tem, e eu venho ao encontro do que eu falei, vamos... Dona Magda, eu podia falar sobre um aniversário que é de uma amiga tua também. Tá, só um pouquinho. A diferença que tem dessas figuras com o que o Chicão estava dizendo, né, é que é o seguinte, quando tu usa o clube como um fim, que é da tua promoção ou da tua locupletação, é uma coisa. Quando tu usa como um meio, né, ou quando tu usa o clube como um fim, aí é outra coisa. Tu não precisa do clube para chegar a lugar algum, que é o caso do Adalberto Praz, é o caso do Saul Berchevsky, é o caso do Romildo Bolzan e tantas Amarante, outras pessoas. Que seria um grande presidente do Inter, do Amarante, enfim. Agora, quando tu precisa, usa um clube, seja ele de futebol ou seja social, como um meio do teu crescimento, da tua projeção, aí acontecem essas coisas. Ferrou. Falando em futebol, a Forbes divulgou a lista dos 20 clubes de futebol mais ricos do mundo. Em primeiro lugar, né? Não é novidade para ninguém, Real Madrid. Segundo lugar, Barcelona. A diferença aí de 100 milhões de euros entre o patrimônio de um e outro. Terceiro, Manchester United. Quarto, Bayern de Munique. Quinto, Arsenal. Sexto, Manchester City. Sétimo, Chelsea. 8, Liverpool. E 9, Juventus. O futebol espanhol, ele tá no topo, mas o futebol inglês tá sempre figurando entre os mais. Só completando a informação que o Marne pediu, o Internacional tá fora da Copa de Já perdeu para o Corinthians por 3-0. Então acabou. Mas viu, dona Magda, queria mandar um abraço a uma amiga minha, que também é tua amiga, que faz um excelente trabalho filantrópico no Uruguai, uma gaúcha, que é a Flávia,
Carvalho, casada com o Ângelo Galtieri. Ah, a Flávia, a esposa do Ângelo, claro, aniversário, uma mulher muito... Tá de aniversário hoje? Parabéns a Flávia. E a Flávia não fica velha Na nunca, volta vamos comemorar. Vamos comemorar. Vamos comemorar e bebemorar com a Flávia. E ô Chicão, não é amiga tua, uma menina que ontem foi na rua 24 de outubro, num bistrô famosérrimo que tem, não sei se posso falar o nome. Pode. No Paris 6, ontem à noite. Tava lá na 24. Na 24 não, na Padre Chagas, desculpa. E por causa da forte chuva, causou assim, ó, uma enxurrada na frente do Paris 6 e a menina estava entrando no estabelecimento e ela foi levada pela água. Vocês não viram a imagem? Eu recebi no WhatsApp, tá rolando direto no Facebook imagens dessa menina. O Paris 6 está procurando essa menina porque eles querem dar uma noite de estrelas. Que legal isso. Não conheço, olha que legal. Não sei quem é. Mas olha que perigo, né? A primeira gente que der lá, eu vou me atirar no rio. Olha que mas viu como é que é a chinelagem? A chinelagem Mas olha que perigo, né? A menina foi pro estabelecimento, tava lá tentando atravessar a calçada, tinha hoje até é complicado, um funcionário do Paris 6 para ajudar ela e ela foi levada pela enxurrada. Assim, foi horrível. E um dos sócios do Paris 6 é o Vanderlei Luxemburgo. Aqui em Porto Alegre, né? Bom, Paris 6, esse que pelo que eu entendi está inaugurando pela terceira vez, né? Aqui em Porto Alegre é inauguração. Não, mas não é inauguração e reinauguração. Eu, por exemplo, fui ao Paris 6 e achei um horror. Não gostasse? Comi mal, fui mal atendida, é das coisas mais caras que eu já vi, sem fazer jus. O que eu gosto daquela zona é o pré-gastronomia, o lugar que eu acho mais charmoso. Não, eu sou uma pessoa que não sou de achar ruim, frequento bons lugares, gasto bem. Agora, quando eu não sou bem atendida e quando eu não como bem, eu reclamo. Tá certo, Magda. Eu fui lá tomar café da manhã e fui muito bem atendida, né? Não, eu fui mal atendida. Nem te cobraram, né? Não, me cobraram. Cobraram sim. E cobram bem, né, Magda? Eu se eu vou no Paris 6, o cara me cobra, eu dou um malho nele aqui. Porque eu sou celebridade, não pode cobrar. Na Europa é assim, o que é isso? Eu acho ele vai botar Paris 11, Paris 13, então. Não, eu não aceito esse trabalho na noite. Vamos lá. Aniversário, tá? Primeiro aniversário da Jéssica, primeiro aniversariante do dia, o senhor Fulgêncio Bautista, que foi ditador e presidente de Cuba. Lembram dele? Fugiu e tal, depois que Fidel Castro entrou na ilha de Cuba. O segundo aniversariante foi presidente agora do Chile, Eduardo Frei Montalva. Foi um presidente do Chile durante algum tempo e depois seu filho, com o mesmo nome, também foi presidente do Chile. Alder Casarré é um ator de Pelotas, que foi morar no Rio de Janeiro. Fez a escolinha do professor Raimundo e fez algumas novelas da Globo. Ele morava ali na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Eu morei ali do lado, por isso que eu lembro bem exatamente do fato. Eu estava lá no Rio, morava no Rio naquela época. Ele estava dormindo e foi morto no seu quarto, na sua cama, por uma bala perdida num confronto entre a polícia e traficantes. Cidadão dormindo no segundo andar do apartamento, no terceiro andar, uma bala perdida matou o Alder Casarré. Jô Soares de aniversário hoje, completando 79 anos. Nossa, essa é uma grande, super bem. 79 anos. Não, fica esse ano, é um ano sabático para ele vai descansar Silvio mais volta. Silvio Santos, que é o passe dele? Todo mundo quer, mas ele renovou com a Globo. O Bebeto de Freitas, também ex-técnico de vôlei e dirigente do futebol brasileiro. E o maior ator argentino da atualidade, completando 60 anos, Ricardo Darín. Maravilhoso. Que ganhou o Oscar, o filme ganhou o Oscar, El Secreto dos Ojos, o melhor filme estrangeiro, eu acho que foi no ano de 2010, se não me falha a memória. A bela atriz de São Borja, Daniela Escobar, que completa hoje 48 anos de idade. Uma linda. Isto. A Rosana Jatobá, jornalista, advogada e radialista, ela tem um programa de rádio em São Paulo e era a moça do Tempo da Globo. Não sei se vocês lembram, a moça muito bonita. Foi a primeira pessoa a fazer tempo, não foi? Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. E finalmente, a modelo britânica Kate Moss, também de aniversário no dia de hoje. Olha, tu falaste em cinema, agora estava falando, eu assisti sábado o Manchester by the Sea, Manchester à beira-mar, que é um dos indicados ao Oscar. Eu fui assim, sem saber nem o que era. Mayra Calef, minha amiga, me ligou, estava em Porto Alegre e tal, vamos ao cinema e depois vamos jantar no Sakura, que abriu um shopping em Guatemi, não sabia, um lindo restaurante do Sakura, ali no shopping Guatemi, enfim, vamos lá, vamos ver, vamos lá. O filme é maravilhoso, acho que tu tinha falado, Manchester à beira-mar.
que é com o irmão do Ralph Fiennes. É o... Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Porque eu não, você sabe que eu não entendo? É o Fiennes. Não, para que não é assim. O irmão do Ralph Fiennes Tá aqui, ó. É o Casey Affleck. Michelle Williams. É um filme bom, um filme inteligente, um filme muito forte, um filme de grandes emoções, de sentimentos de altos e baixos, sabe? Não tem nada de mimimi. Eu nem sabia que era candidato ao Oscar. Eu vi que quando eu cheguei no cinema, que eu cheguei antes dela, comprei os ingressos, estava cheio de... Eu fui numa sessão de pré-estreia. É um filme muito Dona Magda, muito bom. Hoje de tarde eu indico para vocês e depois jantar no Sacai do Shopping Guatemi. Viu, Dona Magda? Hoje de tarde eu estive no Centro Histórico de Porto Alegre e o Marquesan cumpriu a palavra dele. O pai Paulinho lavou as escadas da prefeitura. Eu estava com ele quando ele lavou todas as escadas da prefeitura, num ato simbólico para dar todo o axé para o novo prefeito, que nós temos que dar fé para ele. Eu acho que é uma nova vida, um novo ciclo de Porto Alegre. E eu estou com o Marquesan. Ele está indo bem, Estou com o Marquesan. Sim, mudou, né? Agora o carnaval é durante a Semana de Porto Alegre, em março. Vê cá, gente, eu estou recebendo algumas mensagens aqui de algumas coisas que eu já tinha recebido lá na Rádio Pampa. Eu confesso a você que eu vou dar uma olhada mais a fundo, mas o seu Busato lá em Canoas nomeou o filho. Faz dias já. Nomeou amigos do filho. Amigos do filho, o filho. Agora. Nepotismo total, né? Não, o filho eu não sei. Eu sei o secretário de comunicação, o garoto é cantor de música sertaneja. Amigos. Cantor de música sertaneja, publicitário e foi nomeado. Foi o que eu li, estava na Secretaria de Comunicação. Olha, eu estou para te dizer que se as pessoas estão falando é porque mas dá uma olhada, tem as notícias, eu já tinha lido isso. E que nomeou os amigos do filho, que o filho indicou a nora também, seu Busato, eu vou dar uma olhadinha, tomara que eu não esteja cometendo injustiça, mas se for verdade, fala sério. Vamos olhar. Mas a foto minha da Jéssica já está em 120. 120, então é com este placar de 120 curtidas na foto deles, vamos aumentar isso, amanhã a gente volta a falar. A minha teve duas. Vai estar menos curtidas. Uma boa noite para vocês, a gente volta amanhã logo depois do Jornal da Pampa, com a presença da Carla Krieger de volta. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.